Olá, meu irmão, minha irmã. Estou muito feliz que você está acompanhando aqui o Conexão com Irlan Mello e hoje eu tenho a honra, o privilégio de ter comigo aqui pastor Cleidson Sampaio, que é da Igreja Internacional Jerusalém de Deus. Pastor, obrigado pela presença aí. Vamos bater um papo sobre as coisas de Deus hoje. O que você acha? Que legal, pastor Irlan. Privilégio estar aqui no seu programa Conexão com Irlan e vai ser um privilégio muito grande poder compartilhar das experiências da palavra de Deus, do amor de Deus e também das coisas que o Senhor tem feito em nosso meio. Amém. Pastor, conta para as pessoas que estão assistindo aqui, como é que foi a sua experiência de conversão? Você nasceu num lar evangélico? Não, como toda a maioria das famílias, né? Eu não nasci num lar evangélico. Né? Minha família, a tradição religiosa da família é católica. Certo. Né? E nunca tinha tido contato, né, com o evangelho, né, com a palavra de Deus. E a minha conversão, eu sempre digo, pastor Irlan, que foi um chamado de Deus. Certo. Hoje eu dou graças a Deus porque Deus me escolheu. Eu digo Amém. assim, né? Tive um sofrimento muito grande na questão familiar, né? E logo bem cedo, a falta de estrutura paterna, materna. Eu sempre conto nos meus testemunhos que quando eu me converti ao Senhor, eu recebi uma bênção muito grande que foi o segredo da paternidade. Certo. Porque isso faltava muito em mim, porque logo quando eu nasci veio a ruptura, né, familiar. Minha mãe ficou doente, ela teve um problema psicológico e naquela situação meu pai acabou indo abandonando o lar. Também não tinha aquela estrutura para poder lidar com aquilo e acabou abandonando o lar. Minha mãe ficou naquela situação, teve que passar pelos médicos, por tratamento, então veio todo aquele sofrimento. Né? E eu sempre sentia aquela falta. Né? Da figura paterna, né? Da figura paterna. Da figura paterna para chamar de pai de verdade, né? Então você cresceu com isso, com essa situação. Eu cresci com essa situação. E logo, obviamente, vem o sofrimento. Sim. Né? Vem os problemas e tal, aquele vazio dentro. E sofremos muito. Uma família desestruturada, né? Tanto e você tem quantos irmãos? É eu e meu irmão. Ah, entendi. Tem um irmão e mais você velho. E eu seu sou mais caçula. novo. O caçula. E logo depois, com o tempo, após tanto sofrimento, eu recebi um convite para ir a um culto. Um primo meu... Aqui em Belo Horizonte? Não, isso no interior. Onde? De Minas Gerais, cidade de Itabira. Itabira. Eu recebi um convite para ir na igreja participar de um culto. E bora lá nesse culto. E quando eu cheguei lá, engraçado, pastor Irlan, que o sofrimento era tão grande que eu lembro que eu fui para este culto com um chinelo. Eu sempre falo que eu tinha um tradicional chinelo de dedo. Furado no fundo, né? Cor de um, cor de outro, e assim eu fui para o culto. A princípio não compreendi nada do que estava acontecendo no culto. Quando o pastor estava terminando aquele culto, ele disse assim: eu não posso terminar esse culto sem antes eu falar com a pessoa aquilo que Deus está me falando. E ele foi lá atrás, pegou nas minhas mãos, me trouxe até a frente do altar e disse assim: igreja, você está vendo esse menino aqui? Vocês estão vendo esse menino aqui? Ele vai ser um grande pastor. Glória a Deus. Um pregador do evangelho. Glória a Deus. E ele vai viajar nações. Uau. Terminou o culto. Eu fiquei com aquilo no coração. Fomos Nunca embora. tinha entrado numa igreja? Nunca tinha entrado em uma igreja. Olha só. Evangélica. E aí fomos embora para casa. E eu dormi com aquele pensamento. Puxa, Deus vai fazer de mim um grande homem. E aquilo martelando no seu coração. Um grande homem, um grande pregador do evangelho. O que Deus pode encontrar em mim? Eu lembro que tinha uma janela assim no quarto. E quando eu olhava assim, ela dava para o céu. E eu olhava e falei: puxa vida, se Deus existe, Ele vai fazer na minha vida o que Ele prometeu. Assim,
sem ter experiência com o Evangelho, sem ter experiência com ele, eu já estava falando com Deus. E ali começou o processo de conversão na minha vida. A partir daquele princípio, eu comecei a me apegar naquela palavra, comecei a me apegar naquela profecia que Deus havia dado àquele pastor, e eu comecei então a criar interesses em buscar a Deus, em saber quem era este Deus, e a outra semana nada aconteceu. E um sofrimento assim muito grande, em meio de vícios familiares, uma pobreza muito grande, um sofrimento muito grande, né? E acabou que um outro amigo meu me convidou para ir a uma igreja, e eu fui a essa igreja com ele, e lá o pastor ministrou a palavra de Deus, e naquele dia eu entendi que eu precisava de me converter. Entreguei minha vida para Jesus no ano de 1997. Certo. Entreguei minha vida para Jesus. A partir daquele dia tudo mudou. Pastor Irlan, a primeira coisa que eu fiz quando eu entreguei minha vida para Jesus, impressionante, foi ler a Bíblia. E eu não tinha escolaridade direito. Né? Eu não sabia muito ler direito. Eu digo que hoje eu aprendi a ler com a Bíblia. Olha só. Lendo a Bíblia. Sim. E eu comecei a ler a Bíblia toda. E quando chegou naquela passagem que Deus vira para Abraão e diz assim: Abraão, tu pode contar as estrelas, tu pode contar a areia do mar, assim te farei uma grande nação. Eu encontrei nessa passagem, pastor Irlan, o sentido da paternidade. Que Deus era este, que estava fazendo algo sobrenatural na vida de um homem que não era ninguém. Quando eu passei por este momento da leitura da palavra, eu me apeguei. Eu falo que naquele momento eu encontrei o sentido da paternidade. E eu li a Bíblia inteira. Eu li a Bíblia toda. Eu lembro que tinha vezes que eu entrava para dentro do quarto de manhã e só saía do quarto quando estava anoitecendo, porque eu estava lendo a Bíblia. Olha só. Assim aconteceu minha conversão. E aí, nessa época, você tinha quantos anos? Eu devia ter de 14 para 15 anos, mais ou menos. Você teve... quando eu tive a minha experiência. E você continuou ali naquele caminho. Como é que chegou a questão do ministério pastoral na sua vida e com quantos anos? Tá. O que aconteceu? Logo após a minha conversão, eu ali firme com o Senhor, indo para os cultos, buscando a Deus. Logo veio o meu irmão, que estava já morando aqui em Belo Horizonte. Certo. Muita coisa já havia acontecido. O meu irmão chegou e disse assim: olha, o meu pai quer te ver. E na hora que ele falou assim... Mas seu irmão... O meu irmão mais velho. Mais velho. Ele disse assim: olha, o meu pai quer te ver. Ele já estava morando com meu pai em Belo Horizonte. O tempo se passou, né? Veio aquele frio no coração. Falei, puxa, sua mãe viva. Minha mãe ainda viva, com os problemas de saúde. E você com ela lá? Sim, eu morava com a tia minha. Tá, hoje eu sou muito grato a Deus por essa tia minha, Helena, que foi assim um pilar de educação na minha vida. Glória a Deus. Também de levar a palavra de Deus no meu coração. Logo depois ela também se converteu ao Senhor e foi um tempo maravilhoso. E aí, quando ele disse para mim assim: olha, meu pai quer te ver, eu já era cristão, convertido, Deus já estava falando muito comigo e me deu aquele desejo muito grande de ver também o meu pai, que eu acredito que havia 10 anos que eu não via, para você ter uma noção. Na hora, aconteceu, eu falei: vamos, então amanhã nós vamos para Belo Horizonte. Juntei as coisas que eu tinha numa sacola de supermercado, com o mesmo chinelinho de dedo, né? O pé de uma cor e pé de outra cor, e assim eu vim para Belo Horizonte. Quando eu vi o meu pai, eu já estava assim, totalmente curado e liberto. Abracei o meu pai. Você não sentiu ódio, você não sentiu rancor, você não sentiu raiva? Nada. Realmente o evangelho te limpou. Me limpou, me transformou. A palavra diz que
o Senhor Jesus falou para os discípulos, né? Vós já estáis limpos pela palavra. Então, Exato. É a palavra que nos limpa, né? Ela trouxe uma libertação por completo. E aí você viu seu pai? Me abracei com ele, falou que saudade de você e tal. Também abracei o meu pai, ele, até então também muito católico. E foi um tempo maravilhoso. E nesse percurso, acabei migrando também para uma igreja, inclusive aqui, a Igreja Batista da Lagoinha. E acabei ganhando meu irmão para Jesus. Olha só. Ganhei meu irmão para Jesus. Ali nós nos batizamos. Depois de um tempo, acabou que eu estava dizendo para os meninos aqui nos bastidores que o meu chamado para o chamado pastoral ele foi muito interessante. Tinha um irmão que ficava na esquina do meu local de trabalho e ele sempre pedia para mim ler um versículo da Bíblia para ele. E eu li o versículo da Bíblia para ele e ele sempre me confrontava, dizendo: Deus tem uma obra na sua vida. Deus tem algo muito grande para fazer na sua vida. Você vai ser um pastor, você vai ser um grande homem de Deus. E quando ele falava isso, você lembrava daquilo que o pastor tinha falado na primeira vez? Com toda certeza. Me trouxe a memória daquilo que Deus havia dito. Mas sabe quando você olha para dentro de você, sem estrutura, sem basicamente um estudo completo, sem uma condição para poder chegar lá, eu sempre dizia assim: será que Deus vai me levar lá? Será que realmente Deus tem isso para minha vida? De tanto ele insistir, eu fui numa vigília com ele e tudo aconteceu. Aconteceu a explosão depois daquele momento. E eu me envolvi no ministério, fui para um outro ministério e lá eu fiquei, lá eu me dediquei. E aos 17 anos de idade, eu recebi o meu primeiro chamado. Eu já auxiliava na igreja. E o pastor virou para mim. Naquela época, a igreja estava passando por uma expansão tão grande, por um crescimento tão grande, que faltava pastor. Né? Não tinha dirigentes, pastores locais para estar pastoreando as igrejas. E ali, quando ele me parou, ele falou assim: Cleidson, você tem fé e coragem de pastorear a igreja? Eu olhei para ele assim e falei: tenho. Ali o chamado já estava proliferando dentro de mim, já estava queimando dentro de mim. E ali eu lembro que ele conversou comigo na sala pastoral, me despediu, eu saindo, na hora que eu estava saindo do escritório, ele me chamou de novo e disse assim: vem cá. Eu cheguei, ele pegou um óleo azul, disse assim: olha, eu vou te ungir com a unção de pastorear ovelhas. Você será um grande pastor. Naquele momento, pastor Irlan, eu acreditei que Deus realmente tinha algo muito grande para fazer na minha vida. E eu lembro, foi tão engraçado, que quando eu fui pastorear essa igreja, eu era o membro mais novo da igreja. Olha só. Eu lembro que ele falou: olha, cuidado em falar a sua idade. Cuidado em falar a sua idade. E toda vez que alguns irmãos perguntavam assim: pastor, mas o senhor... Até hoje eles falam, né? Hoje eu tenho novo. 41 anos de idade. 23 anos já se passaram, né, nessa caminhada. E ele falava: pastor, o senhor é tão novo. Quantos anos o senhor tem? Eu arrumava um jeito de não responder. De não responder naquele momento. E quando eu completei os meus 18 anos, o pastor foi lá até no dia, foi uma festa linda na igreja. Ele falou: vamos orar pelo pastor Cleidson, hoje está fazendo 18 anos na igreja. E como é que foi, pastor, encarar uma responsabilidade de ser um pastor de uma igreja com ovelhas ali para pastorear com apenas 17 anos? Quantas ovelhas que tinham ali? Como é que foi esse início do seu ministério? Eu sempre digo que é a dependência de Deus e a certeza do chamado e o amor por aquilo que está fazendo. É lógico que quando você chega na igreja, na época, essa igreja tinha em torno de 40 membros. Tinha uma irmã lá na igreja, aquelas mulheres de Deus antigas, de oração. Ela dizia assim para mim que só de convertida ela tinha 30 anos de idade. Quase 2 vezes a sua idade. Né? E para mim era um desafio muito grande e, ao mesmo tempo, um presente de Deus liderar essas ovelhas. Né? E eu me apegava muito com aquela passagem de quando Deus chamou Davi. Sim. Davi era um homem totalmente improvável. Um adolescente como eu, totalmente improvável,
não tinha condições de estar no lugar a qual Deus estava predestinando para que ele pudesse estar, mas Deus ungiu e estava o capacitando com o decorrer do tempo. Então foi isso que aconteceu comigo. Lógico que ninguém chega pronto para fazer aquilo que ele está fazendo. Há uma preparação. Sim. Eu, no decorrer do meu chamado, do meu exercício pastoral, eu também acertei muito, como errei muito também, por estar começando ali a jornada. Mas foi um privilégio muito grande começar e, graças a Deus, nós estamos aí. Eu imagino que, nessa época, o senhor ainda era solteiro e estava pastoreando uma igreja e tudo. Eu sei que o senhor é casado com a pastora Michele, você tem 3 filhos. Como é que foi até chegar, então, a escolhida? Aí que está o mistério, né? eu sempre fui assim, dedicado, sempre fui assim, envolvido na obra. Certo. Então, além de eu estar pastoreando, a igreja na época, né, tinha os seus programas de rádio, né? E eu sempre estava ali ajudando a igreja nos programas... Você estava 100% tempo integral 100% pela obra, né? Integral. Quando eu conheci a minha esposa, a pastora Michele, eu sempre falo que ela deu de cima de mim. É mesmo? Olha só, um dia eu vou entrevistá-la aqui para perguntar. Mas foi uma bênção. Eu lembro que eu fui transferido de uma grande igreja que eu estava pastoreando na época e eu fui pastorear uma igreja no Rio Branco, bem pequenininha. A igreja tinha, inclusive... Rio Branco aqui em Venda Nova. Em Venda Nova. A igreja tinha 12 membros. Deus tem um mistério comigo. Olha só. Nessa questão dos 12. Eu fui pastorear essa igreja lá no Rio Branco. E quando eu cheguei nessa igreja, eu falei, bora trabalhar, fazer a obra de Deus. E ali eu comecei a trabalhar, fazer a obra de Deus. E ela tinha recém-chegado também de São Paulo. Era um sábado, eu falei, vou lá para a igreja hoje, acabei de assumir a igreja, tenho que colocar algumas coisas no lugar. E ela foi no culto de sábado, que inclusive era culto de jovem. E eu estava com... tinha 12 membros. Quantos que era jovem? Eu acho que era só ela e mais 2. Engraçado, né? Mas foi uma benção. Mas é isso aí, é o começo. E aí eu estava com um segundo dirigente na época, que era um pastor também auxiliar na igreja. E eu falei, quem é essa jovem que está cantando? Ele falou, é uma moça que acabou de chegar de São Paulo e o escritório era em cima assim. Eu dei uma olhadinha e falei, meu Deus, é a bênção da minha vida. E ali foi tão de Deus, pastor Irlan, que eu sempre orava para que Deus me encaminhasse a pessoa correta. Correto. Né? Porque quem lá atrás teve assim uma visão de uma família deturbada, de uma família desestruturada, então agora em Deus queria construir uma família abençoada segundo a vontade de Deus. E eu assumi a igreja em janeiro, em fevereiro ela estava fazendo 18 anos de idade. Olha só. E ela me chamou para fazer o aniversário dela. E Deus é tão bom. Tinha um obreiro na igreja que ele foi assim a inspiração do negócio. No meio da festa, ele falou, pastor, ela está querendo namorar com o senhor. Numa brincadeira, a gente começou a conversar, namoramos, noivamos e casamos com 11 meses. Hoje, e já são quantos anos de casamento? 20 anos de casados, para a glória de Deus. E quantos filhos? 3 filhos? 3 filhas, uma de 18. Qual que é o nome? Stephanie, de 18 anos, Isabela, de 12 e Heloísa, de 4 anos de idade. Olha só que bênção, hein? Graças Mais um, você já empata comigo. Agora, estamos já deu uma parada? Paramos. Veja bem, pastor, com a sua mente hoje, com a sua maturidade, com o que você já viveu do evangelho e também como pessoa, você hoje teria coragem de consagrar alguém ao ministério pastoral com 17 anos, como foi seu caso? Pastor Irlan, que pergunta. Mas que eu posso te dizer quanto a isso? Quando Deus tem um chamado na vida de alguém, ele vai testificar também no coração do pastor. Certo. Hoje nós lideramos uma igreja aqui no Copacabana e existem muitas pessoas que também são jovens
que não estão no ministério pastoral, mas estão liderando funções assim muito especiais dentro da igreja. Sim. Então, se o Senhor hoje ele levantasse alguém com o coração apaixonado, uma pessoa que amasse a Deus e que realmente que tem o chamado e que tem o amor de fazer a obra de Deus, eu com certeza consagraria. Até porque, né, pastor, quando Deus ele chama alguém e ele está dentro do ministério, se o pastor de fato ouvir a voz de Deus, essa questão da idade, entre aspas, é até irrelevante, porque existem pessoas novas que têm uma maturidade muito maior do que pessoas que às vezes têm anos de ministério e ainda não assumiu a responsabilidade daquilo que Deus tem para a vida dela, né? É verdade. Existem ovelhas que têm uma mente de pastor. Exatamente. Estão liderando célula, estão com responsabilidade, estão ajudando a igreja. Então, assim, isso realmente é algo importante. Você já falou que um pouco da dificuldade que você teve foi de pessoas que já tinham mais tempo de ministério de conversão e estavam ali, você pastoreando muito novo. Esse é um dos principais desafios, mas quais os outros principais desafios você enfrentou nesse início do seu ministério por ser jovem? Da credibilidade. Porque geralmente hoje alguém que já está experiente, né? Hoje nós temos também uma leva de pastores, uma geração de pastores novos que estão chegando, que estão sendo vozes proféticas na nação, né? Em grandes cidades, em vilarejos, também em bairros grandes, pequenos. A gente tem uma geração de pastores novos chegando aí, sendo realmente instrumento de Deus. Mas antigamente, pastor Irlan, existia sim uma característica para ser pastor. Para ser pastor, você precisava, né, de ser mais velho, de ter o cabelo branco. De preferência casado. De preferência casado, um pouquinho barrigudinho, né? E tinha toda essa característica. Então, quando você é um pastor, está liderando uma igreja muito novo, vem logo aquele sentimento. Ele não tem experiência para fazer o que ele está fazendo. Né? Ele não vai saber lidar com as pressões. Ele não vai saber lidar com os problemas. Ele não vai saber lidar com as outras dificuldades que existem extra-púlpito, né? Que a igreja não é só você chegar ali no culto de domingo, ou quaisquer que seja outro culto, e ministrar a palavra. Pastorear está muito mais além do que isso, né? São os gabinetes pastorais, são as visitas, são os problemas, né? São as demandas que também existem financeiras da igreja. Então, para mim, foi uma dificuldade não de passar, na verdade, uma credibilidade, mas de fato mostrar que eu era alguém que Deus havia chamado para aquilo. Sim. Né? Então é de conseguir que o outro te enxergasse com a maturidade espiritual que você de fato tinha e também estava adquirindo, mas pela sua sinceridade para com Deus, né? Porque você tinha um chamado, né? E saber ser maduro para saber lidar com as rejeições. Né? Sim. A gente precisa ser muito maduro para saber lidar com as rejeições, porque quando muitas vezes as pessoas olham assim para você, né, ainda novo... Você ainda passa por isso, né? Com certeza, porque alguém olha assim e fala assim, é muito novo, será que... Né? Então você tem que saber lidar com as rejeições e esperar o tempo de Deus se cumprir e fazer realmente aquilo que Deus prometeu na sua vida se cumprir. Então é você ter experiência, você ter paciência, você também entender que os mais velhos já trilharam caminhos e têm muito mais experiências do que você e que você está ali, né? seguindo a jornada que ele já passou.
Legal. Você que está nos acompanhando aí, eu quero te pedir para poder nos seguir também nas redes sociais. No Instagram é @irlan.melo. E também você que é empresário, você que tem a sua empresa e está passando alguma dificuldade na questão tributária, na questão de dívidas bancárias, eu quero te indicar a RRB Consultoria do meu amigo Dr. Rafael Bittencourt. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Tá aparecendo na tela aí o Instagram e também o telefone. Faça contato e você vai poder sair fora desse problema aí que está te afligindo. Pastor, este pastor que te consagrou, ele também era um conselheiro para o senhor, ou ele te consagrou depois, quando você foi para pastorear essa outra igreja, você ficou por sua conta e risco? Você chegou a ter algum acompanhamento em relação ao seu desenvolvimento ministerial? Esse pastor, na verdade, ele foi um grande pastor, né? Ele era, assim, bem espojado, muito feliz, muito alegre. E hoje eu quero aqui até agradecer a Deus pela vida dele, pastor Nero de Paula, um grande homem de Deus. Que, na verdade, a gente era subordinado, né? Porque ele era o pastor da igreja principal e nós pastoreávamos as demais igrejas que pertenciam àquela sede. E Deus usou ele por aquele tempo, que logo depois, acho que no decorrer de um ano, ele foi transferido para outra cidade. E ali a gente deu prosseguimento, mantendo aquela comunicação, e depois ele foi indo para outros lugares no Brasil também. O senhor, então, não tinha uma mentoria, uma pessoa para te auxiliar nesse tempo aí? Você foi aprendendo mesmo no dia a dia, com Deus? Foi aprendendo, como diz o ditado, na raça e na graça. No peito e na raça. E quando você já contou do casamento, tudo, logo veio a primeira filha, né? Como que é para um líder, principalmente o pastor, lidar com essa questão da igreja e a família? Como equilibrar essa balança para não pender nem para um lado, nem para o outro, ou deve pender? Qual que é a sua opinião? Pastor Irlan, eu sempre digo que a família, ela é a base na vida de um pastor, de um líder. Como eu disse atrás, eu volto a dizer novamente, o meu maior sonho era construir uma família. Certo. Né? E depois de um ano de casamento, o Senhor nos deu a nossa primogênita, hoje a Stephanie, com 18 anos. E eu fui muito apegado à minha família. Até hoje nós somos muito apegados. Né? A nossa vida hoje resume nisso, né? Eu digo, o segredo da nossa conquista como líder, como pastor, como homem, está envolvendo a base familiar. E logo quando Deus nos deu a nossa primeira filha, foi uma alegria muito grande, né? Na verdade, foi até um suporte melhor ainda para se poder fazer a obra de Deus, porque aquele olhar de antigamente, é muito novinho, não, agora ele já é pai. E muda, né? O filho muda a vida da gente. Muda o ambiente, né? Da casa, muda o nosso coração, muda o nosso comportamento, melhora o nosso relacionamento em todas as áreas. Bom, o senhor pastoreando a igreja e tudo, mas o senhor chegou a ter um tempo onde você foi um missionário, inclusive saindo fora do Brasil. Conta essa experiência para a gente. Quais países que você passou? Quais são as experiências que você tem em relação a isso? Eu lembro que nós estávamos pastoreando uma igreja e eu recebi uma ligação, né, do responsável do continente da Europa, falando: pastor, precisamos que o senhor vá definitivamente para a Polônia. Na época estava assim um tempo muito difícil lá na Polônia, estava nevando muito, fazendo muito frio, e aquele sentimento, eu nunca rejeitei o chamado. Para onde Deus falasse vai, eu estava disposto a estar indo. Então, a princípio, né, este foi o primeiro convite. E ali o nosso coração começou a trabalhar sobre aquilo, orar sobre aquilo, e logo depois mudou a situação. Eu fui enviado para a Europa,
E a princípio eu ia para a França. Mas você chegou aí na Polônia ou não? Não, na Polônia não. Fui para a França, logo depois para Amsterdã, na Holanda. E uma parte do meu testemunho é tão tremendo que primeira vez que eu viajei de avião, fui de Belo Horizonte a Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro a França, em Paris. Paris, né, França. Uhum. E eu lembro que quando eu cheguei ali dentro do avião, já tudo preparado para embarcar, eu deitei a cabeça assim no encosto, olhei na janela, Deus falou comigo assim: eu não falei que te traria? Lá atrás. Lá atrás. Naquele momento, foi um momento assim que impactou. E olha que foi depois de muitos anos. Eu acredito que foi um espaço entre a promessa e o cumprimento dela, foi um espaço de 10 anos, mais ou menos. Olha então, só. Nesse período de 10 anos, Deus me preparou para aquilo. E quando a gente estava embarcando, né, para a Europa, quando eu deitei a cabeça assim no encosto e olhei na janela do avião, o Espírito Santo falou comigo: eu não falei que te traria. Aquilo ali para mim foi um impacto muito grande. E eu fui para a França, aconteceu algo lá, né, que existia toda aquela regra, né, para poder estar entrando no país. Fui preso lá, fiquei 4 horas detido. Você estava sozinho ou com a família? Estava sozinho. Fiquei 4 horas detido, aquela coisa toda, aquela pressão para poder entrar no país. Depois me liberou. E logo aí eu fui assumir a igreja de Amsterdã, na Holanda. Ficamos lá em Amsterdã, fui na Bélgica, em Bruxelas, também no país de Luxemburgo, e também tive a responsabilidade de cuidar de outros missionários que estavam na Roma, Polônia, também no país da Suécia e Roma, na Itália. Esses pastores eram sua responsabilidade. Nossa responsabilidade de cuidar desses missionários que estavam nesse país. E como é que foi esse tempo? Foi um tempo maravilhoso, né? E quando eu cheguei na Holanda, precisamente, pastoreando essa igreja, era uma oportunidade muito linda que Deus estava me dando. Obviamente, toda cultura diferente, né, da nossa nação, a maioria dos membros da igreja era brasileiro, mas nós tínhamos um grupo de irmãos que eram holandeses que estavam ali participando do culto. Olha só. Conosco. Tinha um intérprete, né, que interpretava quando a igreja estava bem cheia, as ministrações, né, os cultos. E ali a gente conseguiu, para a glória de Deus, fazer uma obra muito linda. Abrimos uma igreja num barco na cidade de Eindhoven, no norte da Holanda. É tão interessante que lá havia 3 irmãs que saía da cidade de Eindhoven e congregava em Amsterdã. Então era muito distante. Então havia um pedido de uma abertura de uma igreja lá e elas foram ser missionárias lá. Olha só. E elas começaram a pregar para o dono do barco. Havia um barco atracado, né? Na beira assim, do mar. E lá era um barco que também funcionava como restaurantes e tal, aquela cultura holandesa. E lá ela começou a ministrar para esse dono desse barco e ele deixou que funcionasse os cultos lá. Começamos cultos com 3 irmãos lá em Eindhoven, na Holanda, no norte da Holanda. Depois foi aumentando, até que se abriu uma igreja lá. E lá existe até hoje essa igreja. Que bênção, pastor. Uma experiência maravilhosa. Ao todo, só ficou quanto tempo fora do Brasil? Ao todo, lá, na verdade, a nossa estadia, a nossa missão mesmo, que nós iríamos ficar por um bom tempo, era em Essen, na Alemanha. Então eu tinha um tempo de ficar em Amsterdã, cuidar lá do lugar, para que eu pudesse preparar a igreja para receber um novo pastor que estaria pastoreando essa igreja, e eu e a minha família iríamos definitivamente para Essen, na Alemanha. E foi nesse tempo, pastor Erlan, que algo muito interessante aconteceu. É algo que eu quero refrisar aqui. Às vezes as pessoas
fala assim, pastor, mas por que o senhor não ficou lá? É um sonho de todo pastor, né? Talvez de toda a família, querer morar fora, querer viver fora, né? Com toda segurança, com todas as condições, meios de vida. E é lógico que também era um desejo meu e da minha esposa. Quando nós entendemos que nós iríamos ficar por um tempo e depois iríamos ficar definitivo em Essen e na Alemanha. Eu lembro que antes de ir para fora, Deus havia me dado um sonho com o nome da nossa igreja que hoje nós estamos lá servindo e pastoreando. Pode falar. Há 14 anos. Que é a igreja... Igreja Internacional Jerusalém de Deus, certo. Que hoje nós pastoreamos. E contei para minha esposa, a gente ignorou no momento e as coisas aconteceram. E antes de eu voltar, eu tive outro sonho com o mesmo nome da igreja. Eu liguei para ela e falei assim, olha... Deus está falando Deus está falando alguma assistindo. coisa. Tive um sonho aqui. Aí nós comentamos, não, mas é porque são muitos compromissos, muitas responsabilidades, né? Não sabemos o que é e, enfim, terminou assim. Quando eu voltei da Europa, nós tínhamos um pedido que era para nós organizarmos a nossa vida aqui, num período de 2 semanas, vendermos o que tínhamos, porque iríamos definitivamente para Essen, na Alemanha. E foi quando tudo mudou. Tudo mudou. Veio a ruptura. Eu sempre digo que, para mim, nunca foi um desejo, tipo assim, de eu sair da igreja onde é que eu estava congregando, porque lá eu tinha um relacionamento maravilhoso, amo de uma forma, assim, tremenda. Encontrei minha esposa, nos casamos, formamos família. Então, nunca foi um desejo meu, assim, de abrir um ministério. Eu sempre digo que, se fosse hoje, pastor Irlan, para começar um ministério, eu não começaria. Né? Com a mente, com a estrutura, com o pensamento que hoje eu tenho. Então, hoje eu entendo que onde nós estamos realmente foi um chamado de Deus. Hoje eu cumpro um chamado que é de Deus, não só para a minha vida, para a minha família, mas para todas as ovelhas que hoje nós pastoreamos. E aconteceu a ruptura, tivemos que, na verdade, nos ausentar, né, do antigo ministério, e onde nasceu a igreja que hoje nós pastoreamos há 14 anos. Começamos essa igreja com 3 pessoas. Glória. Né? Eu, a minha esposa... Nesse mesmo bairro? Não, na verdade eu pastoreava outro local. Hoje nós pastoreamos o bairro Copacabana. Ah, sim. Na época era outro lugar. Começou com 3. Começamos hoje, com 3. Vocês estão com quantos discípulos lá? Nós estamos, ao todo, contabilizando, né, todo o ministério, nós estamos com mais de 400 ovelhas. E vocês também trabalham em células? Trabalhamos com células, né? Para mim foi outra bênção tremenda, né? Que a visão, a célula chegou na nossa vida em um dos momentos assim de muita importância para a nossa vida. Eu fui ao encontro com Deus a primeira vez e eu falei, puxa vida, é o caminho. É o caminho. É aqui que Deus tem algo muito grande para fazer na minha vida. Qual que é, pastor, na sua visão, qual o seu maior sonho hoje? Como cristão, como ser humano, como pessoa, como pastor, qual que é o seu maior sonho hoje? O meu maior sonho, pastor Irlan, hoje parece assim, na verdade é interessante, né? O meu maior sonho é formar muitos discípulos. Muitos discípulos que amam a Deus acima de todas as coisas. Meu maior sonho é que todas as pessoas que Deus aproximar de mim, Deus me dê condições para mostrar para elas que Deus existe, que Deus pode transformar vidas, que Deus pode restaurar famílias e que Deus pode fazer que o improvável se torne uma grande pessoa de sucesso. Glória a Deus. Pastor, o senhor já tem muito tempo de evangelho, nós somos do tempo que as pessoas não se envolviam com a política, né?
e porque política é do diabo, não vamos nos envolver. Só que a gente percebeu que, de fato, isso não é uma realidade e nós precisamos ter realmente um envolvimento, não um envolvimento promíscuo, né, mas um envolvimento para influenciar. Como que o senhor vê a igreja e a política? O senhor vê que é necessário ou a gente tem que realmente se afastar? Com toda certeza é necessário. Por quê? Eu digo isto porque antigamente a igreja ela tinha uma restrição. Ela tinha aquele pensamento assim, não quero muito me envolver, mas a igreja sofreu por isso. Verdade. Os pastores sofreram por isso. Nós, pastores, sofremos muito por ignorar essa visão de tipo assim, a igreja fica aqui, a política fica ali. Não. A igreja ela precisa se envolver na política. Como? Escolher as pessoas que realmente identifica com aquilo que a igreja crê, com aquilo que a igreja prega. A igreja precisa se posicionar. Hoje, na nossa nação, a gente vive uma situação que talvez seja, pastor Irlan, uma culpa da igreja lá atrás. Se a igreja tivesse se posicionado, se a igreja tivesse os pastores que lideram grandes igrejas, que lideram igrejas que poderia ser uma influência muito importante na política, talvez nós cristãos não teríamos que estar batendo tanto de frente com aquilo que hoje temos que estar batendo de frente. Você diz assim que no passado os pastores se omitiam muito, né, em relação à questão da política, né, não se envolviam, só que nós sabemos que a falta de envolvimento é envolvimento, porque a omissão também é uma atitude. A Bíblia diz que a omissão ela é um pecado. E foi o que a igreja, há muito tempo atrás, ela acabou fazendo. Né? Ela acabou se omitindo. Não, cada um vota do seu jeito, da sua forma, e nós não paramos para analisar quem eram as autoridades que estavam governando sobre a igreja, sobre as instituições, sobre os pastores, sobre as ovelhas. E eu acho que hoje a igreja ela precisa assumir o seu papel. Como igreja, como uma pessoa importante na sociedade, escolher pessoas da direita, escolher pessoas que têm realmente os princípios bíblicos para que a nossa geração que vem após a gente não possa sofrer tanto quanto hoje estamos sofrendo. E os pastores, você entende que os pastores devem orientar as ovelhas? Eu não estou dizendo o que nós chamamos, entre aspas, de voto de cabresto, mas eu estou dizendo de orientar as ovelhas, porque muitas vezes a ovelha às vezes não percebe que determinado partido ou determinada pessoa tem uma ideologia frontalmente contrária à palavra de Deus. Exato. Então, você acha que isso é importante por parte dos pastores? Eu acredito, pastor Irlan, que a má informação ela tem uma influência muito grande também. Hoje, os pastores que não conseguem dar uma boa transmissão às ovelhas a respeito da política é porque também estão mal informados. Eu acredito que se todos os pastores se reunissem, se ajuntassem para se aprimorar, para se conscientizar, para entender os princípios, né, e o poder e a influência que a política tem na vida da sociedade e até na vida do membro, né, da sua igreja, na vida da sua instituição. Se todos os pastores reunissem, talvez mensalmente, para poder entender o que está acontecendo, para conversar com políticos bem esclarecidos, eles teriam condições de estar passando às suas ovelhas uma ideia diferente, adequada e legítima do que é a importância da política na sociedade e também na igreja. O senhor contou várias experiências, desde a sua juventude, adolescência, depois passando pelo tempo do ministério pastoral. Eu não sei se entre elas está a maior, mas eu gostaria que você pudesse, pastor, qual foi a sua maior experiência com Deus? Se você tivesse que selecionar uma, qual foi uma experiência mais marcante que você teve com Deus? Eu digo que uma das maiores experiências que eu tive com Deus foi no meu encontro com Ele. Já pastor,
já formado a minha família, já com algumas experiências no meu ministério pessoal, eu fui convidado para me ir ao encontro com Deus. Eu lembro que eu tinha um amigo que ele falava comigo assim: você tem que ir para o encontro, pastor. Aí eu já pensava, poxa, eu já sou pastor, né? Já tive tantas experiências, tantos compromissos, tantas coisas. Qual é a razão de ir ao encontro? Eu acabei, né? Depois esse amigo meu acabou falecendo, veio a oportunidade, né? E outros amigos também nos convidaram para ir a este encontro, e eu fui para este encontro com Deus. Quando eu cheguei naquele lugar, pastor Erlan, eu sentei na cadeira ali como uma ovelha, e quando começou a primeira ministração, Deus me fez uma outra grande promessa. Deus me disse assim: milhares de pessoas irão passar sobre as suas mãos e vão ser restauradas. Para mim, aquele dia foi um dia assim, muito marcante, porque nós estávamos ainda muito experientes no nosso ministério, né? Havíamos começado, eu, a minha esposa, a minha filha, e hoje a secretária da igreja, que ela até hoje é secretária lá da igreja. Começou novinha. Começamos. E aí, ainda sem aquela identidade. Sim. Ainda com aqueles cultos, pedindo ao Senhor uma direção. A Deus foi mandando as pessoas, enviando as pessoas. Mas quando eu fui para o retiro de encontro com Deus, foi a maior e mais impactante experiência que eu tive com Deus. Depois daquele dia, Deus não só mudou a minha história, mas Deus mudou a história realmente de milhares de pessoas ao longo desses... Hoje nós estamos há 12 anos fazendo, né, retiros de encontro com Deus. Temos muitas células, muitos líderes liderando células. E foi uma experiência que jamais eu consiga esquecer. Glória a Deus, pastor. Eu conheço sua igreja, eu sei como é uma igreja vibrante, uma igreja atuante, mas uma coisa é a minha experiência, né, de algumas oportunidades que nós tivemos lá, compartilhando a palavra de Deus. Outra coisa é a visão de quem está lá dentro. Então, quem é a Igreja Internacional Jerusalém de Deus? Conta para o público aí que não conhece a igreja. A Igreja Internacional Jerusalém de Deus é uma igreja que nasceu para servir. Eu falo que hoje eu sou privilegiado de estar pastoreando aquela igreja. É uma igreja cativante, é uma igreja feliz, é uma igreja relevante, graças a Deus, aqui em Belo Horizonte, ali no bairro Copacabana, na região da Pampulha. É uma igreja também de restauração. Eu falo que esses são alguns princípios lá da nossa igreja. Pastor, e nesses anos, desses 12 anos da Jerusalém de Deus, com certeza foram muitos desafios, né? Muitos. Chegou num ponto que você pensou, você, sua esposa, família, chegou a algum ponto que você pensou assim: olha, agora é só Deus? Claro. Eu acho que não tem um pastor, né, que nunca passou por isso, por aquele momento de pensar assim: eu acho que não vai dar certo. Eu acho que eu não vou suportar. E aí, o que fazer nesse momento? Eu sempre digo, pastor Erlan, que a igreja, ela tem uma dependência muito grande de Deus, né, para se sobreviver. A igreja também tem as questões financeiras, as demandas financeiras. Eu acho que é um dos grandes desafio dos pastores, né? De liderar grandes, até pequenas igrejas também, lidar com essas questões financeiras. E um dos momentos mais difíceis da nossa vida foi este: lidar com compromissos muito grandes e não ter de onde vir o socorro. Eu lembro um dia que nós estávamos fazendo culto e estava vindo muito poucas pessoas no culto, né? E nós não estávamos tendo condições ali de honrar com todos os compromissos. Eu acabei arrumando um trabalho também. Eu lembro que quando chegava no final do mês, eu e a minha esposa pegávamos todo o recurso que nós havíamos granjeado o mês inteiro, e nós tínhamos que tomar uma decisão. Ou nós pagávamos
todas as contas da igreja ou nós pagávamos as nossas contas pessoais. E isso foi por diversos meses. Nós trabalhávamos e pagávamos todas as contas da igreja. E era um momento muito difícil, porque nós tínhamos que lidar também com as nossas condições. Mas nós estávamos muito determinados, cientes da promessa, acreditando que realmente Deus ia fazer algo muito grande. E teve um momento, sim, que a gente olhou assim e falou, puxa vida, será que realmente Deus me chamou para isso? Eu lembro um dia que eu fiz uma oração assim, Senhor, olha de onde o Senhor nos tirou. Eu lembro que eu havia almoçado num restaurante maravilhoso, lá na França, em Paris, uma comida maravilhosa. E agora, 5 meses depois, eu lembro que depois de um culto, a minha esposa estava fazendo lá o jantar depois do culto. E ela sempre gostou, né, de nós nos alimentarmos na mesa, comermos na mesa. Então ela colocou o prato ali na mesa. Havia a receita do emagrecimento, pastor Irlan. Conta pra gente. Arroz, ovo e água. Nó. Eu olhei assim para aquele prato e eu falei para ela assim, só tem isso? Ela olhou para mim e falou, você consegue dar glória a Deus com isso? E eu engoli e falei, glória a Deus. Naquele momento foi um momento muito difícil. Sim. Mas nós superamos, passamos, lutamos, ela sempre comigo, dedicada, nos honrando a igreja. E graças a Deus, hoje a igreja ela tem sido assim uma bênção na vida de todos quando chega lá. Glória a Deus, pastor. Pastor, nós já estamos caminhando para o final e eu gostaria de pedir para o senhor que pudesse deixar um recado para as pessoas que estão nos assistindo, né? Deixar uma palavra para as pessoas que estão nos assistindo. E dentro desse recado, você pudesse também deixar o seu contato, deixar o seu Instagram, para que as pessoas também possam te acompanhar no dia a dia. Porque eu tenho certeza assim, que esse momento da nossa conversa é um momento que pode ter pessoas, por exemplo, jovens, que têm esse chamado ministerial. Não é? Receberam esse chamado ministerial e estão na dúvida, né? Será que eu vou, que eu não vou? Como que eu faço, deixo de fazer? Qual é a mensagem que você gostaria de deixar para essas pessoas que estão nos assistindo? A mensagem que eu quero deixar para você é que ninguém veio a este mundo por acaso. Ninguém. E a base desta mensagem que eu deixo para você está em João capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, não para nos condenar, mas para nos salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Pastor Irlan, o sentido da vida não é ter muito. O sentido da vida é você ser transbordante na vida de outra pessoa. Este é o segredo. Foi o que Deus fez. Além dele criar o homem à sua imagem e semelhança, e quando ele viu que o homem estava caminhando por caminhos tortos que ele não criou, ele resolveu pegar a sua melhor oferta, seu Filho amado, e dar por nossas vidas. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Então Deus se derramou por nós, se entregou por nós. E qual sentido faria de nós não nos derramarmos por Ele e não nos entregarmos por Ele? É isso que Deus quer fazer com você. Quer transformar sua vida, seu casamento, sua empresa. Ele quer fazer de você um grande homem, uma grande mulher, um grande jovem, para que você possa derramar na vida de outras pessoas. Qual que é o seu contato? Nós temos o Instagram, que é @pastorpr.cleidson12. E o da igreja? Da igreja é Igreja Jerusalém de Deus 12.
Estamos ali na Rua Brasil, no bairro Copacabana, aqui na região da Pampulha. @igreja Jerusalém de Deus 12. Exatamente. É isso aí. Pastor, olha, vou te dizer uma coisa. Eu estava pensando quando o senhor estava falando, e Deus deixou para a gente 2 mandamentos muito importantes, que resume tudo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu vejo essa missão como a missão do pastor. Eu vejo, por exemplo, a sua vida, a vida da pastora Michele, uma vida totalmente dedicada a amar a Deus através da sua igreja, que foi o que ele deixou para que nós pudéssemos, né, exercitar o evangelho através dela, e amar ao próximo servindo as pessoas, né? A dedicação que o senhor tem, o empenho que o senhor tem com as suas ovelhas, eu vejo assim, é admirável. Amém. E a gente vê no mundo atual que existem pessoas que podem usar o evangelho, e são péssimos exemplos, como meio de vida, né, que a pessoa está ali, mas aquilo ali virou algo automático, virou algo que ele faz sem a motivação, sem aquele fogo, aquela paixão. E eu vejo isso na sua vida e da sua esposa também, que o senhor, por mais que os anos passaram, por mais que o chamado foi lá quando tinha 14, 15 anos e a consagração com 17, agora o senhor já está chegando nos 41 anos, quer dizer, já foi muito tempo, mas aquele fogo, aquela vontade de servir a Deus, de servir as pessoas, de pastorear, isso não passou na sua vida. Então, assim, amém, que Deus possa te abençoar a sua igreja. Eu creio que as suas ovelhas são muito abençoadas por ter o senhor e a pastora Michele como pastores. Então, Deus continue abençoando seu ministério, amém, viu? Muito obrigado, pastor Irlan. E para a gente é um privilégio hoje estar lá com eles, servindo eles. E a gente encontra também, né, o amor de Deus na vida de cada pessoa que tem caminhado conosco lá. É um privilégio hoje. A bênção, né? Graças a Deus. Rapidamente, antes da gente encerrar, e me conta rapidinho aqui, e o pastor Ricardo Bussá, o que ele é para você hoje? Pastor Ricardo Bussá, hoje ele é um mentor. Ele é uma inspiração. Ele é um líder que todo pastor deveria procurar para sentar com ele, ouvir e receber daquela fonte, porque do que nós estamos vivendo hoje, nós já bebemos muito ali daquela fonte. Um abraço, pastor Ricardo, um pai na fé também. É isso aí, meu irmão e minha irmã. Eu espero que você, assim como eu, tenha gostado desse bate-papo com o pastor Cleidson Sampaio e que na próxima semana a gente possa se reencontrar. Eu quero desejar que a sua família seja abençoada, que você consiga o intento do seu coração, mas que principalmente você ande na luz, porque se você estiver caminhando na luz, o Senhor é contigo e todos os seus passos vão ser abençoados. Que Deus te abençoe a sua família, e que cada dia mais você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Até a próxima semana aqui no Conexão com Irlan Melo, na Rede Super. Um abraço!